Para ter sucesso na produção de batata baroa, também conhecido como mandioquinha salsa, alguns fatores são fundamentais, como a qualidade das mudas, que devem ser sadias. O cultivo da batata baroa precisa ser feito de preferência em regiões de clima mais agradável, mas também pode tolerar temperaturas mais altas. O período mais indicado para o plantio é de março a junho. No Espírito Santo, as mudas de batata baroa são feitas pelos próprios agricultores, mas muitas etapas importantes ajudam a evitar doenças. O Espírito Santo produz em média 6.500 toneladas de batata baroa por ano, mas as falhas na produção podem prejudicar na hora da colheita. O ciclo entre o plantio até a colheita pode variar de 8 a 11 meses. O sinal de que a batata baroa está pronta para ser colhida é o amadurecimento e a secagem das folhas. A gente vem aprimorando, através da Embrapa de Hortaliças de Brasília, o Dr. Nuno Madeira, que vem passando a tecnologia para a gente. Há um ano que a gente vem buscando essa tecnologia e o resultado está aqui, é o resultado que a gente vem desenvolvendo. O seu Elson Denadai planta batata baroa há muitos anos e é uma das atividades mais produtivas na propriedade. Mas com a seca que afeta o Espírito Santo, a produção sofreu prejuízos. A seca tirou um pouco a produção. E o problema vai ser a próxima safra, o estresse que a planta vem sofrendo, que a gente utiliza a muda da própria batata baroa. Então a gente tem essa cisma que na próxima colheita a gente não vai ter uma mesma produtividade deste ano. A batata baroa tem mercado garantido e não pode faltar na mesa do consumidor. Rica em fósforo e vitamina A, é também uma importante fonte de energia em função do seu alto teor de carboidratos. Mas para colher bons frutos é preciso plantar mudas de boa qualidade. Nós vamos aprender agora o jeito certo de fazer as mudas de batata baroa. Quem ensina é Sara Ola, pesquisadora do Incaper. Ela conversou com a repórter Vanessa Capucho. Olha só. O primeiro passo é no momento da colheita, lá no campo de produção, você escolher as plantas que estão sadias, sem sintomas de pragas ou de doenças, e também as que não apresentam florescimento. Essa é a muda, a planta ideal para a gente retirar a muda. Após a colheita, a gente faz a separação das raízes, que é a retirada das raízes que vão ser comercializadas depois. Após retirar todas as raízes, nós vamos tirar os rebentos, que é de onde nós vamos fazer as mudas. E vamos colocar em água. Importante na hora de tirar os rebentos é que você exclua os rebentos mais velhos. Por quê? Esses rebentos mais velhos são os que têm maior probabilidade de ter um florescimento na planta adulta posteriormente. Os rebentos mais velhos, que é aquele que você deve descartar, são esses mais centrais da muda. Sara, quanto tempo eles ficam na água? Os rebentos ficam na água aqui durante 5 minutos para uma lavagem inicial. Depois, o próximo passo é a gente lavar em água sanitária na concentração de 5%. Isso significa que para cada 1 litro de água sanitária, eu vou colocar 19 litros de água. Aqui nós vamos fazer em 5 litros. Então, para 5 litros, a gente vai colocar 250 ml de água sanitária e completar os 5 litros com água. A água sanitária é quem vai fazer a desinfestação das mudas, ou seja, é ela que vai retirar da superfície das mudas alguma bactéria ou algum fungo que esteja nas mudas. A muda fica na água sanitária também por 5 minutos. Depois dos 5 minutos na água sanitária, qual é o próximo passo? Nós vamos novamente lavar as mudas para tirar a água sanitária das mudas. Após lavar novamente as mudas, nós vamos fazer o corte. É importante que o corte seja feito com um estilete, que é uma lâmina fina e reta. Então, canivete, faca de cozinha não serve, porque ela faz a muda estalar. E aonde estala a muda, não nasce raiz. É muito comum, nas propriedades rurais, fazer o corte assim, batendo a lâmina e depois estalando. Isso não é o ideal, porque a parte... Quer mostrar bem de pertinho? Aqui, nessa parte, onde houve o estalo da muda, ali não nasce raiz. Isso vai prejudicar a sua produtividade depois. Como é o ideal a ser feito? Você deixa na parte superior cerca de 2 a 3 centímetros da folha e na parte inferior você faz um corte em bisel e sem estalar a muda. Se estalou a muda,
faz um novo corte, mantendo sempre bem retinha a base da muda. Esse é considerado um tamanho ideal de muda. Nós temos uma base de 2 a 3 centímetros cortada em bisel e a parte superior de uns 3 centímetros. Para finalizar a muda, o que a gente vai precisar? A gente coloca as mudas em um recipiente desse, um potinho plástico. É importante fazer os furos na lateral do potinho para manter um nível de água ideal. E depois das mudas totalmente cortadas e preparadas, é hora de colocar no copinho. E a gente tem que colocar várias mudas até que o copinho fique completamente cheio e para que a muda não tombe na água. Por que ela não pode tombar no copinho? Se tombar e essa parte verde entrar em contato com a água, ela vai começar a apodrecer. E aí vai dar mau cheiro e vamos perder as mudas. Após colocar todas as mudas num copinho, de forma que elas fiquem firmes e não tombem, nós vamos acrescentar a água. E aí que é a importância do furinho, porque o furo vai deixar a água no nível que a gente precisa, para não estragar a planta. Após adicionar água nos copinhos, nós vamos mantê-los em caixa plástica à sombra. O ideal é que as mudas fiquem nessa condição de 7 a 10 dias, sempre lembrando de repor a água diariamente. Aqui nós temos a evolução do desenvolvimento das mudas. Nesse pote, ela foi feita 4 dias atrás. Aqui há 7 dias. Aqui, a muda com 10 dias, ela está considerada pronta para o plantio. Aqui na parte inferior da muda, a gente já vai ver as calosidades, que é aonde se desenvolverão as raízes. Depois dos 10 dias, a muda fica pronta para o plantio. E agora a Sara vai mostrar para a gente como que planta a muda de batata baroa. No momento do plantio, é importante a gente proteger a base da muda. Então, a gente coloca ela entre os dedos, o dedo sempre antes da muda. Então, na hora de colocar na terra, o meu dedo é que vai abrir a cova e depois eu acrescento a muda. O espaçamento ideal é de 80 a 90 centímetros entre plantas e entre linhas cerca de 30 centímetros. Com relação à adubação de plantio, é necessário fazer a análise de solo previamente e fazer a recomendação de acordo com o resultado da análise de solo. O que a gente ressalta é que 50% da dose de fósforo recomendada seja de um fósforo de liberação lenta, que aí vai fazendo a liberação do fósforo de acordo com o crescimento da planta. Sara, e qual a importância de produzir uma muda sadia? A produção de muda sadia, ela garante o stand, né, que é o número de plantas por hectare. Então a gente não tem muita perda de planta. É comum a gente escutar produtores falando que perde cerca de 30% quando não se prepara a muda adequadamente. E aí você tem novamente o trabalho de vir replantando essas mudas. Então você tem um retrabalho que é perda de mão de obra, perda de tempo e também perda de ocupação de solo. O preparo das mudas do jeito certo também evita a disseminação de pragas e doenças, principalmente causadas por bactérias de solo e nematóides.